Quer saber as profissões mais quentes na área de dados e de nuvem? Chega mais que eu te explico. Fala galera, Fabrício Matos aqui no canal Codifique e hoje a gente vai explorar as 5 profissões mais quentes no universo da computação em nuvem voltadas para 2025. E se você está interessado em trabalhar com tecnologia, especialmente com dados, essas carreiras aqui são para você. Então vem comigo para eu te mostrar exatamente aquilo que é muito legal e as carreiras nesse mercado que não para de crescer. Primeiro, arquitetos de soluções em nuvens ou Cloud Solutions Architect. Bom, o que ele faz? O arquiteto de soluções em nuvem, ele projeta a infraestrutura de nuvem de uma empresa, garantindo que os sistemas sejam totalmente escaláveis, eficientes e seguros. Ele é responsável por traduzir as necessidades de negócio em solução totalmente técnicas. As suas responsabilidades são o seguinte: primeiro, desenhar as arquiteturas de sistemas. É o arquiteto, né, que vai determinar quais tecnologias da nuvem a gente vai utilizar e vai supervisionar a implementação dessas soluções. Ele também vai trabalhar ali com as equipes de desenvolvimento e operações para garantir a compatibilidade e a segurança de toda a parte da infraestrutura. E vai monitorar e otimizar a performance dos sistemas em nuvem. As principais tecnologias e ferramentas que o arquiteto ali de soluções em nuvem precisa conhecer é todos os cloud providers, né? O AWS ou a Microsoft Azure ou a Google Cloud Platform. Claro que ele pode ser especialista em um deles. Conhecimento de Docker e Kubernetes para gerenciar containers e estar familiarizado com ferramentas de automação como Terraform e Ansible. As habilidades necessárias, habilidades avançadas, né, em design de sistemas, segurança em nuvem, otimização e performance. Conhecimento de linguagem de programação, geralmente Python, Java ou Go. Algumas certificações que são legais, como AWS Certified Solution Architect, Microsoft Certified Azure Solution Architect. Algumas dicas aqui para você se destacar como arquiteto de nuvem. O mercado ele valoriza muito os arquitetos que conseguem equilibrar ali as habilidades técnicas com uma visão estratégica do negócio. Portanto, saber traduzir ali os requisitos de negócio em soluções técnicas é essencial. O salário médio ali de um arquiteto de soluções com um pouco mais de experiência está entre 12 a 18 mil reais, com uma média aí de mercado de 15 mil. Outra grande carreira é o engenheiro de DevOps, né? O Cloud DevOps Engineering. E o que ele faz? Bom, esse engenheiro ele vai otimizar o ciclo de vida de desenvolvimento e as operações, integrando a automação de todo o seu processo. Ele vai assegurar que as aplicações na nuvem elas são lançadas, né, são feitas os deploys rapidamente e funcionem de forma totalmente consistente. A sua responsabilidade, no caso do pessoal de DevOps, é criar e manter pipelines de CI/CD, né, Continuous Integration e Continuous Deployment, para implantação eficiente. Automatizar esses processos de infraestrutura e gerenciamento de código e trabalhar com o time de desenvolvimento e operações para integrar aí as suas práticas de seguranças. As principais tecnologias e ferramentas que ele utiliza é Jenkins, GitHub Actions, GitLab, CI/CD, CircleCI para pipeline ali de CI/CD. Docker e Kubernetes também é legal para gerenciamento de containers e ferramentas de monitoramento e log, como por exemplo o Prometheus e o Grafana. Algumas habilidades necessárias para o pessoal de DevOps: conhecimento em automação de infraestrutura, habilidade em scripting, legal aqui, utilização de Bash e Python, proficiência em ferramentas de infraestrutura as a code, né, como por exemplo o Terraform e o Ansible, e algumas certificações legais aqui, AWS Certified DevOps Engineer e Google Professional DevOps Engineer. Uma dica para você se destacar nesse mundo de DevOps é a habilidade de otimizar os processos, eliminando gargalos e aumentando a eficiência da implantação de código. Realmente é um diferencial essencial para o profissional de DevOps. O salário médio ali do pessoal, né, do arquiteto de soluções de nuvem na parte de DevOps está entre 4 e 9 mil reais, com uma média de 7 mil reais. A outra profissão é especialista em segurança da nuvem, também chamado de Cloud Security Specialist. Bom, o que exatamente o Cloud Security Specialist faz? Esse profissional, ele garante que os dados e sistemas de uma empresa na nuvem estejam seguros contra ameaças como ataques cibernéticos e principalmente vazamento de dados.
Uma das suas responsabilidades, né, como Cloud Security, é monitorar a segurança de toda a infraestrutura da companhia e responder a incidentes de segurança. Implementar essas políticas de segurança em conformidade com toda essa parte de regulamentação, como o GDPR e o LGPD. Desenvolver e aplicar práticas de segurança na nuvem, como, por exemplo, criptografia dos dados e autenticação multifatorial. E as principais tecnologias e ferramentas que a galera de segurança utiliza são, primeiro, conhecimento de firewall, IDS, IPS e VPNs. Ferramentas de segurança em nuvem como AWS GuardDuty, o Azure Security Center, Google Cloud Security Command Center, e práticas de segurança também é muito importante. Algumas habilidades necessárias para o pessoal de segurança na nuvem é proficiência em práticas de cibersegurança, criptografia e controle de acesso. Algumas certificações recomendadas, nós temos o Certified Information System Security e a AWS Certified Security e o CompTIA Cloud. Dica para você se destacar: bom, os profissionais de segurança que conseguem adaptar práticas de segurança em nuvem, em ambientes híbridos e multi-cloud são extremamente valorizados. O salário médio aqui do arquiteto de cybersecurity, né, é em torno de 10 a 15 mil, com salário médio ali de 12 mil reais. Engenheiro de dados, né? O Cloud Data Engineer. E o que o Cloud Data Engineer faz? Bom, a principal responsabilidade desse profissional, né, do engenheiro de dados, principalmente agora em nuvem, ele é responsável por criar e manter pipelines de dados para armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados na nuvem. Uma das suas responsabilidades é desenvolver e gerenciar pipelines de ETL, né, ou LT, extração, transformação e carga, para mover os dados entre os sistemas. Otimizar a infraestrutura de dados para performance e escalabilidade, trabalhar com arquiteturas de Big Data e Data Lake. E agora a gente também tem a nova arquitetura aí vindo com o pessoal da Databricks, que é a Data Lake House. Principais tecnologias e ferramentas que um engenheiro de dados utiliza. Utilização de Apache Spark, conhecimento de Kafka, a parte de orquestração pode ser qualquer tipo, como por exemplo o Airflow. Ferramentas de banco de dados, linguagem SQL, por exemplo aqui Amazon Redshift, o BigQuery e o Azure Synapse. Ferramentas de ETL em gestão de dados como o AWS Glue ou mesmo o próprio Spark. Habilidades necessárias: conhecimento avançado em modelagem de dados e análise de Big Data, habilidades de programação como Python, SQL e experiência em arquiteturas distribuídas. Algumas certificações recomendadas: Google Data Engineer, AWS Big Data Specialist, ainda tem agora o Data Engineer também, Databricks Data Engineer Associate e Databricks Engineer Professional. Uma dica para você se destacar é a habilidade de integrar e otimizar dados de diversas fontes, né, de maneira escalável. É essencial para você atender a crescente demanda por profissionais na área de dados. O salário médio aí do pessoal da área de dados, né, o engenheiro de dados, está em torno de 5 a 11 mil, com a média ali de 8 mil reais. Engenheiro de software também, para nuvem, né? E o que ele faz? Os engenheiros de software, eles desenvolvem e mantêm aplicativos especificamente para ambientes em nuvem, né? Aproveitando serviços nativos de cada uma das plataformas. Entre umas das suas responsabilidades, né, do pessoal de software engineering, é criar aplicativos escaláveis e altamente disponíveis. Além disso, trabalhar com arquiteturas serverless, containers e microserviços. Colaborar com arquitetos de nuvem para você poder otimizar as aplicações para custo e performance. As principais tecnologias e ferramentas que um software engineer utiliza no seu dia a dia é serviços serverless como o Lambda, o Google Cloud Functions e o Azure Functions. Também vai utilizar provavelmente o Docker e orquestradores de containers como o Kubernetes. Conhecimentos de linguagem de programação como Python, JavaScript, Go e às vezes Java é muito importante também. Habilidades necessárias: forte, né, base em desenvolvimento de software, especialmente em arquitetura serverless, conhecimento em nuvem, né, design patterns também e microserviços. E algumas certificações que a gente tem hoje no mercado é o AWS Certified Developer e o Google Associate Cloud Developer.
Dica para você se destacar nessa área: os engenheiros que conseguem projetar e otimizar software em ambientes de nuvem com foco em custo, benefício e escalabilidade têm uma grande vantagem no mercado de dados. O salário médio ali de um software engineer está em torno de 6 a 12 mil, com uma média salarial ali de 9 mil reais. Bom, a minha especialidade é na parte de engenharia de dados. Inclusive, eu tenho uma aula gratuita em que eu ensino sobre como você criar um portfólio de projetos de engenharia de dados que funciona como um imã de recrutadores, além de te ensinar quais são as ferramentas mais demandadas pelas empresas hoje em dia, para você não perder meses de esforço em alguma coisa que não vai te dar um emprego. O link está aqui, ó, na descrição e também está anexado lá nos comentários abaixo. Então, se você quiser saber mais sobre a parte de engenharia de dados, clica no link que eu te espero lá. Um abraço!